Paz do Senhor Jesus. Me chamo Edna, congrega no Jardim Silva, do pastor Piovani, né? Que está pastoreando agora. Meu esposo, líder de missões. Não sou pregadora, mas eu vou falar sobre a Noemi, uma mulher israelita que saiu, né, da cidade de Belém para Moabe com seu marido e 2 filhos. Ela saiu de Belém devido à fome, né? Mas depois que o marido dela saiu de Belém, que foi para Moabe, ele chegou a falecer, que seria o Elimeleque. E Noemi, ela tem uma história muito, né, abençoada. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria que, olhando pela minha visão, né, e eu, Edna, eu vejo que o livro de Ruth era para ser Noemi, porque a história de Noemi é muito linda. A história de Noemi é no livro de Ruth, porém eu fico, Senhor, era para ser Noemi, não Ruth, porque ela nos ensina a importância da lealdade, da amizade, da esperança, mesmo em tempos de dor e de perda. E lá no livro, aí vai e conta sobre a história de uma amizade linda que a sogra construiu juntamente com a nora. Ela mostrou fidelidade. Isso nos inspira no dia de hoje, né? A cuidar, a ter amor ao próximo e termos esperança ainda e fé, porque a tristeza, a desilusão, ela pode nos desanimar, mas a gente temos um Deus, né, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aí eu venho para Noemi, né? Noemi perdeu o seu esposo, o Elimeleque, perdeu os seus 2 filhos, Quilom e Marley. E mesmo apesar das dúvidas e das tristezas, ela tinha uma fé persistente em Deus. É um exemplo de fé. E a gente vê que também a história dela nos ensina sobre a importância do perdão, tanto em relação a si mesmo quanto em relação ao próximo. Noemi, apesar da sua amargura e tristeza, encontra a possibilidade de renovar a sua vida e sua esperança. Para onde é que ela volta? Não é verdade? Foi para Moabe e de repente ela volta novamente para Belém. E lá ela foi mais uma vez abençoada, porque chegando lá, a nora dela, né, só poderia casar com alguém que fosse do mesmo sangue, né? E Deus preparou Boaz para Ruth. É uma história linda, abençoada. Gostaria de contar ela com muita unção. E eu imaginando, eu como Noemi, como que eu estaria em desespero, desesperada. Não sei como é que eu agiria no lugar da Noemi, perdendo seu marido e 2 filhos, únicos filhos. E voltar para a casa da minha mãe ou para a cidade do meu pai, sem casa, porque tinham vendido tudo. Aonde eu vou ficar, né? Como que o desespero dessa mulher. Eu fiquei pensando na Noemi. Aí eu falei, meu Deus, esse livro não era para ser de Noemi, esse livro era para ser de Ruth. Não era para ser de Ruth, era para ser de Noemi. E essa história nos deixa assim um pouco sensibilizada com o amor que Deus deu da sogra para a nora e da nora para a sogra. Em meio a tantas dúvidas e tristeza, demonstra uma fé em Deus. É linda, né? Superação, esperança. É muito lindo.
não é verdade? E nesse dia de hoje eu quero deixar uma palavra, né? Que nessa vida a gente tem que ter amor ao próximo. E mediante as dores que nós estamos passando, devemos confiar mais em Deus, ter mais esperança, que possamos ter força para superar tudo na nossa vida, que possamos ter mais amor uma para com outra, né? Possamos ver, não julgar, não é verdade? Olhar uma para a outra e dizer, ver Deus, e que nós possamos nos encher da graça, do poder de Deus, orando, buscando, clamando, e que possamos nos revestir da graça do Senhor, porque sem ela nós não somos nada. Nosso falar não vai adiantar de nada, mas que eu possa participar mais uma vez de falar sobre os livros da Bíblia, porque isso vai me elevar a ler mais, a buscar mais. Hoje é um dia muito especial. Eu fiquei a pensar no livro de Ruth, que é falando sobre Noemi. A história de Ruth fica assim um pouco também bem sensibilizada, eu fiquei, porque ela abandona a sua terra, o seu povo, né? Não sei se ela tinha mãe, pai. Ela demonstrou um amor profundo e um compromisso inabalável com a Noemi. Então, eu creio que foi escrito o nome Ruth pelo que ela fez, né? Com Noemi. Ela deixou a cidade, deixou todo o familiar para poder seguir a Noemi. Não sei qual era o sentimento que ela tinha, de amor, de cuidado, de querer cuidar, ter uma proteger, né? Por ela ser uma pessoa que tenha perdido o marido, o Elimeleque, o Marlon e o Quilom, e de repente ela é uma mulher só. E ela falou, não, eu vou cuidar, vou zelar da minha sogra até o final da vida dela. É lindo, né, irmãs? Uma história maravilhosa. Que Deus abençoe a cada uma, que venha revestir da graça, do poder do Espírito Santo a cada uma, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Deus abençoe a vida de cada um. Fica com Deus.